Bom dia, amigos e amigas do canal da Indústria ao Campo. Aqui é Denison falando diretamente do Rancho dos Oliveiras. Hoje eu vou contar para vocês aqui o finalmente do curral inteligente com sala de ordenha. Então hoje vocês vão ver como é que eu estou operando nesse curral. Vou mostrar para vocês o projeto completo com todas as medidas e os materiais que eu utilizei. E no final, durante o vídeo, eu vou falando para vocês quanto que eu gastei para fazer essa minha estrutura aqui. Vocês vão se surpreender. Acompanha aí, pessoal, e não esquece de largar o dedo no like, de compartilhar o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e fazer o seu comentário aqui do estado e da cidade que você está falando e contar também nos comentários a sua história, quais são as dificuldades que você tem se você está iniciando, quais são os desafios que você tem quando você já tem uma estrutura estabilizada, porque problemas acontecem, e também o que vocês gostariam de ver a gente fazendo aqui, porque a gente está com o projeto começando, a gente está aprendendo muito, a gente está no nosso primeiro mês das nossas vacas, então aqui o aprendizado é diário. Acompanha aí, pessoal. Então, pessoal, aqui está o nosso curral. Então é uma estrutura bem simples. A princípio, o nosso projeto ele está dimensionado para a gente ter aqui em média entre 6 a 8 animais, tá? No leite. Então, mais os bezerros, Então a gente tem que fazer o cálculo dos bezerros. Então a gente fez uma estrutura simples, uma estrutura pequena, mas que consegue dar todo o suporte para a gente, conforto, para que a gente possa tratar dos animais de forma correta, tá? E também eliminar as dificuldades que tem no trato. Então, para quem já faz ou para quem está começando, sabe que se você não tiver um curral onde os animais criam uma rota, fica complicado da gente ensinar, da gente colocar rotina nos animais. Então, sem rotina, o animal dá trabalho. Então, não comecem se você não tiver uma estrutura mínima. Eu comprei as minhas vacas, comprei a primeira vaca, a Estrela, que tem um vídeo dela, que eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu comprei a Estrela sem ter estrutura nenhuma. Então, assim, a sorte foi que durante esse período que a gente não tinha um curral, não choveu. Então, esse seria nosso primeiro dificultador, Mas a gente usava um mastro, para prender o animal, e o animal ficava rodando, não estava acostumando com a gente. Eu sou uma negação para tirar o leite ainda. Então hoje é dia 27, hoje eu estou filmando aqui dia 27 de agosto de 2022. Então assim, hoje está completando 25 dias que eu aprendi a tirar leite, nem aprendi ainda, Na verdade tem 25 dias que eu estou tentando tirar leite. Então as minhas vacas aqui, elas têm ainda uma baixa produção. Então uma está dando 5 litros, a outra está dando 6, 7. Então porque eu não tenho habilidade. As vacas são boas, nosso pasto tá bom. Então nos vídeos aí vocês podem ver que a gente tem um pasto aqui razoável. Tá? Ainda tem que fazer um trabalho, tem que fazer adubação. Eu já vi vários vídeos excelentes falando sobre piquete, falando sobre adubação, tipos de capim. A gente vai aplicar tudo isso aqui na nossa propriedade. Então o Rancho dos Oliveiras ainda vai crescer muito, gente, muito, muito. Não vai crescer tanto porque a nossa área aqui é um pouco limitada por enquanto. Mas 10 animais com os seus bezerros dá para a gente colocar aqui com conforto, tá? Então vamos acompanhar como ficou o nosso curral e como que é a nossa rotina hoje com as nossas 2 vacas e nossas 2 bezerras, ok? Vamos lá, pessoal. Aí, pessoal, então a rotina das nossas vacas, elas têm um acesso, a gente fez uma separação de terreno aqui, então 70% do nosso terreno fica para as vacas e 30% do nosso terreno fica para os bezerros. Então isso facilita bastante o nosso manejo aqui no rancho, porque sou eu mesmo que estou fazendo a rotina de retirada de leite. Então se eu não fizesse isso, eu não teria como prender o bezerro na parte da tarde. Então eu teria que ficar aqui até a parte da tarde ou voltar aqui. Então isso me gera custo. É isso aí, pessoal. A gente está aqui, agora com as nossas vacas. Elas já estão vindo aqui para a gente ordenhar. Então o trato dos animais tem que ter rotina. A gente está aprendendo muito aqui no Rancho dos Oliveiras.
Então, acompanha aí a nossa tirada de hoje, como é que a gente maneja os animais aqui no nosso curral inteligente. Vamos ver hoje todas as medidas do nosso curral e quanto nós gastamos para fazer esse curral aqui. Então é um curral com um padrão bem legal de higiene. Então larga o dedo no like aí, se inscreve no canal para dar uma força para a gente ver que a gente está seguindo no caminho certo. E compartilha com seus amigos. E não deixe de comentar aqui, ó, qual é o seu estado, qual é a sua região. E se você está começando no trato do leite, assim como eu, tá? Então, aqui é Rancho dos Oliveiras e a gente está aprendendo a cada dia. Então, o nosso bezerreiro, ele tem um portão. Então, a gente, no início da manhã, a gente faz o trato dos animais. Aqui a gente ainda tem que fazer a fixação aqui dos coxos direitinho, mas a gente coloca uma ração aqui para eles, tá? Tem água disponível. E aí eles ficam nessa região. Aqui no canzeiro a gente ainda vai fazer o fechamento para eles não terem acesso ao alimento das vacas, né? Que a gente vai estar tirando leite. Mas aqui é um curral com 18 metros quadrados, tá? Então aqui a gente fez o fechamento com a ACM. Tem uma altura para ter a respiração, tá? Então é importante estar com o piso sempre seco. Então esse aqui é o nosso bezerreiro. Vamos, né, pro curral. Vai. Curral. Aí, pessoal, aqui é o nosso bezerreiro. Então aqui tá a neve e a lua. Então, a partir do momento que a gente tem os bezerros presos, a gente faz a chamada das vacas. Então lá a gente tem uma divisão de tronqueira, que depois eu vou mostrar para vocês como que a gente fez. Então o bezerro ele fica com acesso livre ao curral e acesso livre ao pasto dele, e as vacas ficam acesso somente ao terreno que é compatível com o tamanho delas lá. Então a gente tem água à vontade, então a água desce da nascente, então tem água à vontade. Então quando chega a parte da manhã a gente prende o bezerro, muda a tronqueira para abrir a parte da vaca e a vaca acessa, a gente coloca ração aqui no coxo para elas poderem vir. Então elas ficam aqui na área de descanso. Então a partir do momento que a gente está com toda a estrutura pronta, a gente faz a chamada. Então a gente chama a primeira vaca, aí a própria bezerra já posiciona no portão, a gente abre o portão e a bezerra vem pojar a vaca. Então ela faz a primeira mamada para poder fazer a liberação do leite. Então a vaca ela acessa esse corredor aqui. Aqui a gente tem o canzil com o coxo que a gente mostrou lá. Então a partir do momento que o animal está aqui, a gente faz toda a preparação para poder fazer a retirada do leite. Vem, estrela, vem, estrela.
Então vamos para as medidas do nosso curral inteligente. Então, falando de telhado, né? Nós compramos 14 telhas de 3,5 metros. Então o nosso telhado ele ficou com 7 metros de comprimento por 6 de cobrimento. As telhas foram telhas de 3,5 metros para deixar um beiral para queda de água. Então o posicionamento do nosso curral ele é de 6 por 6, dando 36 metros quadrados, tá? E olhando mais no detalhe na vista superior, nós posicionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas com tubo de 4 polegadas. Então, as colunas laterais ficaram com pé direito de 2,30. As colunas centrais ficaram com 3,30, tá? Para fazer o caimento. O nosso caimento ficou com um ângulo bem forte, porque nós utilizamos conexões roscadas de 45 graus, tá? Então ficou uma queda bem forte, mas o curral ficou bonito. Nós também utilizamos pedaços dos tubos de 2,5, né? Porque nós utilizamos o tubo de 2,5 com 3 travessas de cada lado. Então eles ficaram com 7 metros de comprimento. Então a gente teve que fazer emenda, né? Com união roscada também, que já veio no conjunto comprado. Então nós ainda colocamos para fazer o portão da sala de ordenha, nós colocamos um pedaço de 2 metros com 50 para baixo, né? A nossa estrutura do curral tá com 50 centímetros de profundidade. Então nós colocamos 1, 2, 3, 4 hastes de 2,5 para a gente poder fazer a estrutura do portão do bezerreiro, da estrutura do canzil, da fixação da estrutura do canzil, da fixação da estrutura das réguas, né, de acesso ao canzil e da fixação do portão da sala de ordenha. Então o nosso bezerreiro ele ficou com 18 metros quadrados. Nossa sala de ordenha ficou com 9 metros quadrados, tá? A nossa entrada da vaca, né, para chegar ao canzil, ficou com a largura de 80 centímetros. Pelo que eu vi, a gente poderia ter feito com 70 centímetros, para a vaca ficar um pouco mais imprensada. Aqui a gente tem uma varanda, tá? Para poder ter acesso lateral, para ter passagem dos nossos bezerros. Então os bezerros acessam aqui. E aqui eu utilizei o local onde vamos colocar os coxos dos bezerros, tá? Então essas são as medidas totais do nosso projeto. Projeto bem simples, bem fácil. Eu dei uma erradinha aqui na perspectiva do curral, mas não liga não. Aqui é o fechamento lateral. Pelo vídeo vocês conseguem observar como é que foi feito o fechamento. Agora eu vou mostrar para vocês o espaço que eu reservei para ter a sala de ordenha. Então aqui a gente vai ter um espaço de 9 metros quadrados, tá? Então é onde a gente vai se posicionar, aonde a gente vai ter uma pia, um tanque, o tanque para lavar material diversos, a pia para fazer toda a parte de higienização dos baldes que vão receber o leite, todo o material que é utilizado. Então é bom separar para a gente ter um nível de higiene correto. E também aonde a gente vai ter os materiais da ordenha automática. Então a gente vai colocar uma ordenha automática aqui no futuro, quando aumentar a quantidade de animais, tá? Para poder facilitar e agilizar a retirada. Então é uma salinha que está ficando legal, ainda não está pronta, ainda está um pouco bagunçada, mas eu vou mostrar para vocês. Acompanhe aí, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos que já têm uma propriedade, que estão com vontade de ter a propriedade, estão com vontade de começar na lida com animais de leite ou animal de corte. Então aqui a gente está aprendendo muito, era um sonho desde pequeno que a gente está realizando aqui agora, tá? Então
larga o like aí, pessoal. Não fica com vergonha não. Dá o like, se inscreve no canal, porque ainda vai vir muita coisa boa aí pela frente. Então aqui a gente fez um portãozinho, só para a gente ter a área organizada. Então não reparem a bagunça, mas aqui a gente tem uma estrutura que a gente está montando, né? Então ainda estão aqui só para posicionarmos. A gente já tem o nosso tanque para poder garantir a higiene. Papelzinho para enxugar a mão e limpar a teta da vaca com toda a higiene do mundo e poder fazer o descarte. Então aqui a gente tem um balde que a gente coloca água clorada para poder fazer a higienização. O meu banquinho, que foi um banquinho feito pelo meu falecido avô Demerval. Então ele está aqui, a gente está utilizando ele, não é o melhor dos bancos, mas tem uma questão sentimental para utilizar esse banquinho, tá? Então aqui a gente ainda está na bagunça da ração dos animais, mas o nosso kit de ordenha, ele já está disponível aqui para a gente fazer a instalação. Então, todo o nosso curral, ele está feito com estrutura tubular de alumínio, tá? Então, as fixações são fixações com conexões roscadas. Então, todos os tubos, eles estavam já com a rosca, né? Então, facilitou bastante. E o nosso canzil, pessoal, eu vou fazer um vídeo específico do nosso canzil que ficou muito legal mesmo. Então, o nosso canzil aqui é um xodó nosso. Então, eu fiquei muito feliz em conseguir executar esse projeto do canzil. As duas vacas que a gente tem tamanhos diferentes. Uma é girolanda, 3/4, e a outra é uma Jersey. As duas entram aí, ficam confortáveis no canzil e não conseguem sair. Então, todo o canzil ele está feito com cantos arredondados para não machucar os animais. Então, assim, isso aqui era um sonho de ter e ficou muito legal. Então, eu vou fazer um videozinho dele, mas ele é automático. Então, é bem fácil remover. Tá, pessoal? Então, aqui é o nosso curral inteligente com sala de ordenha. Aqui vocês podem ver que eu coloquei uma régua para aumentar um pouco a segurança na hora que a gente está peando a vaca, mas a gente fez de forma a ser removível, tá? Então, essa estrutura, ela pode ser removida para poder facilitar o trato das vacas aqui e a retirada do leite quando a gente faz manual. Então, a gente colocou aqui para poder facilitar, porque tinha colocado só a régua de cima, mas aí os animais ainda estavam estranhando o local, né? Que a estrutura é nova. Então a gente precisou colocar essa régua de forma que os animais entrem direto para o canzil. Ok, pessoal? E quanto que eu gastei para fazer esse curral? Quanto que custa para fazer um curral nesse padrão que eu fiz em alumínio aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, mas não esqueça não, se inscreva no canal. Aqui a gente vai trazer conteúdo muito rico para vocês, um conteúdo de qualidade, com informações reais. A gente está no começo do nosso projeto, então se inscreve no canal, compartilha com pessoas da sua família, com seus amigos que gostariam também de ter uma propriedade rural. E não deixa de dar aquele like sagaz aí, que todo mundo senta o dedo lá no like, porque não paga nada e a gente sabe que o nosso conteúdo está sendo um conteúdo de qualidade para todos vocês. Então, quanto nós gastamos no curral? Curral, a gente fez a aquisição dos tubos de alumínio, tá? Foi uma oportunidade que um tio meu comprou há um tempo atrás e gerou essa oportunidade da gente fazer essa aquisição. Então, os tubos de alumínio, eles me custaram R$ 1.700, tá? A gente teve um custo de telha. Telha está muito caro aqui no Rio de Janeiro. Teve uma queda recente no preço, mas mesmo assim a gente pagou R$ 45,50 no metro linear da telha, tá? Então o nosso custo total das telhas com as 7 cumieiras foram 14 telhas de 3,5 metros mais 7 cumieiras. Então foi R$ 2.629. Como a nossa estrutura, ela é uma estrutura tubular em alumínio, a fixação foi feita com parafuso cabeça francês de 1/4, então a gente utilizou medidas de 5 polegadas de comprimento, 6 polegadas e 7 polegadas, mais os parafusos autobrocantes que a gente utilizou para fixar as telhas e os ACMs de fechamento lateral do curral. Então
Então a gente teve um custo total de R$500 de parafuso. Então tá aqui, ó, 250 parafuso alto brocante, 22 cabeça francês de 5 polegadas, 30 de 7 polegadas e 30 de 6 polegadas, tudo isso com porca e arruela. Então, retornando aqui aos tubos de alumínio, nós utilizamos 10 tubos de 4 polegadas com 3 metros. Então, esses tubos são parede de 6 milímetros, tá? Então, é um tubo bem resistente. A gente utilizou 28 tubos de 2,5 polegadas por 3 metros de comprimento e 15 chapas de ACM na medida de 1,10 por 2,20, tá? Então, além disso, para fazer o acesso do canzil e o canzil, a gente usou 6 réguas de 3 metros, réguas de eucalipto. Então, teve um custo de R$210. A mão de obra especializada, ela é minha, né? E sou eu que faço as construções, mas a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, eu utilizei um apoio aqui do meu amigo Cezinho, que todo mundo já conhece, aí já apareceu no nosso vídeo, é o meu vizinho que atua no projeto aqui comigo. E também o apoio da MJF Elétrica, que veio aqui dar um suporte aqui muito importante para a gente, que é o meu tio, né? Meu tio Márcio com o Luiz, que trabalha com ele. Então eles vieram aqui e deram um suporte muito importante para a gente. No total de mão de obra, eu tive um custo de R$1.710, tá? Foi mais ou menos 20 diárias, né? Então, para você fazer a sua verificação aí na sua região, você pega o valor da mão de obra do ajudante que você paga aí na tua região, você multiplica, eu gastei 20 diárias no total, tá? Eu não considerei o custo da minha mão de obra própria. Então, se você pegar os 20 dias de um custo médio aí entre 150 a R$200 de um profissional, esse seria aqui o custo da mão de obra especializada, que no meu caso eu utilizei a minha própria mão de obra. Então, eu concretei o piso do curral, para possibilitar um melhor conforto, melhor higiene, facilidade de limpeza. Então, todo o material utilizado, mais a mão de obra para executar, a gente gastou R$ 2.226,70. Fizemos a instalação de água para pia, tanque e a saída, né, do resíduo da pia. A gente vai utilizar somente materiais biodegradáveis, então a gente não fez sumidouro, a gente não fez nada, a água vai sair a céu aberto, mas o compromisso nosso é de utilizar produtos biodegradáveis que não vão agredir o meio ambiente. Então a gente gastou mais R$300 de tubos e conexões, tá? E devido a ter colocado o concreto, o casco dos animais eles danificam com o tempo concreto. Então a gente teve uma oportunidade aqui com o nosso vizinho da Fazenda das Nascentes, o nosso amigo Mota. Ele já teve uma estrutura grande de vacas leiteiras, então ele tinha alguns colchões de borracha. Então ele cedeu para a gente, né, esses colchões de borracha. Então eu tive um custo de R$350 com esses colchões. Fazendo a soma, no padrão de curral que a gente fez aqui no Rancho dos Oliveiras, a gente teve um custo total de R$ 9.626,20. Ah, Denison, é um custo alto. Eu tô com uma vaquinha só, 2 vaquinhas. Beleza, você consegue fazer um curral mais simples, com menos detalhes, mas depois você vai ter que melhorar ele. Então eu já fiz a previsão para fazer uma rotina com 6 a 8 vacas, utilizando ordem automática, utilizando toda a parte de higiene de um curral para a gente ter um leite de alto valor agregado, um leite de primeira qualidade com total higiene, tá? Então, Rancho dos Oliveiras é uma produção sustentável, então a gente tem pouquíssimo acréscimo aqui de materiais que não são da própria propriedade, né? Então, o nosso custo final foi de R$ 9.626, que ao meu ver, pelo que foi feito, foi muito, muito, muito barato, tá, gente? E isso no Rio de Janeiro, que as coisas são um pouco mais difíceis. Ah, Denis, eu não tenho facilidade de comprar tubos e alumínio. Ok, você pode utilizar madeira. Você pode utilizar madeira de eucalipto tratado, você pode utilizar, se tiver disponível, uma saranduba, você pode utilizar uma série de madeiras que estejam disponíveis na sua região. Mas, assim, no meu caso, eu tive a sorte de ter esse material disponível por um preço que aqui no Rio de Janeiro, se eu fosse comprar madeira, eu gastaria mais do que R$ 1.700 de material.
Então, no Rio de Janeiro, os valores são um pouco mais altos, né? Então, pessoal, esse aí é o nosso custo do curral inteligente com sala de ordenha. Então, pessoal, conforme prometido, a gente mostrou aí o nosso projeto do curral inteligente e o nosso custo, né, para poder fazer essa construção. Foi um sonho realizado, assim, o curral saiu muito melhor, né, do que eu tinha previsto, mas é muito importante você sempre estar aberto a melhorar, né, a fazer mais. Então aqui a gente preza por fazer sempre mais com menos. Então espero que tenham gostado, espero que vocês tenham se inscrito no canal, espero que vocês compartilhem esse vídeo com amigos e com familiares que têm ou querem ter uma propriedade rural e que comentem bastante, comentem com sugestões, comentem com experiências que vocês têm sobre a lida, né, com vacas leiteiras. Então, para a gente poder crescer junto e estar sempre com o melhor aqui para poder proporcionar conteúdos sempre com qualidade, sempre conteúdos verdadeiros, conteúdos assim com muita felicidade, muita tranquilidade e com o apoio sempre de Deus aí, que eu acho que nos momentos difíceis a gente tem um projeto que, na verdade, quem já fez, quem já iniciou sabe, o começo ele não é fácil, até você se estruturar, se estabilizar, você pensa em desistir várias vezes. Então eu acho que a gente tem que ter suporte. Então o Cizinho, né, que tá fazendo um barulho aí, que tá cortando uma grama pra gente ali, ele me incentiva muito, ele não me deixa fraquejar. Então é muito importante ter suporte da família, suporte de amigos, tá? E você saber que o início ele não é fácil, o início ele é bruto, ele é duro, até você ver as dificuldades, para você criar a estrutura, para eliminar aquelas dificuldades, leva tempo. Então eu acabo sendo um pouco mais ágil, né, porque eu vejo a dificuldade, eu já entro logo com o procedimento de melhoria contínua. Então eu sou especialista em gestão, tem um vídeo também que eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês. É muito importante você estar aberto a ter um projeto, mas ele está sempre se ajustando, sempre melhorando. E as dificuldades estão aí para a gente gerar solução. Então não pense na dificuldade, pense sempre na solução, que o seu projeto vai caminhar, vai melhorar e você vai ter o retorno que você espera, ou vai ter a felicidade aí. Se teu projeto não for um projeto com foco em lucratividade, ele vai te proporcionar o lazer que você está buscando. Então, esse foi mais um vídeo do nosso canal da Indústria ao Campo. O Rancho dos Oliveiras está crescendo e aqui é Denison se despedindo de vocês e até o próximo vídeo, pessoal.